Colossenses capítulo 1, do versículo 15 ao 17. Vale a pena a gente sempre lembrar que essa carta do apóstolo Paulo é uma resposta a algumas demandas que Epáfras tinha levado para ele. Paulo estava preso, alguma coisa estava acontecendo na igreja, alguma mudança. Epáfras não estava tendo autoridade suficiente para resolver aqueles problemas, e Epáfras apela para o pastor, para o pregador, para o apóstolo, para o apóstolo Paulo. E Paulo responde, e a resposta de Paulo tem a ver com aquela igreja, mas também tem a ver conosco. Quando a gente fala de problemas bíblicos, problemas doutrinários, problemas espirituais, problemas teológicos, a resposta sempre é a palavra genuína de Deus, a palavra pura do Senhor Jesus, a palavra que tem autoridade, a palavra que tem poder para resolver e para sanar as heresias, para sanar as mentiras, os enganos do diabo ou nossos mesmos ou da sociedade. O diabo é o pai da mentira, mas ele tem muitos filhos. Às vezes a mentira também é dos homens. E normalmente, pensando em problemas bíblicos, os problemas na igreja eles são de pelo menos 3 naturezas. Eles surgem de 3 questões. A primeira a gente pode dizer humana interna. Tem a ver comigo, com o meu eu. A rebeldia, a desobediência, a incredulidade. Então, eu sou o problema. Lembremos de Jonas, que de uma maneira muito ousada, quando o barco estava quase indo a pique, ele disse: o problema sou eu. E muitas vezes, dentro da igreja, o problema, querido, não tem a ver com a pregação, não tem a ver com a adoração, o problema tem a ver com rebeldia sua. Você é desobediente. Ainda dentro dessa questão interna, tem a chamada infantilidade, a meninice na fé. Você não cresce, está tantos anos na igreja, e não evolui espiritualmente, quando você já era, segundo o autor de Hebreus, para ser mestre, ainda é necessário que você beba do leitinho, então você não cresce. De novo, é um problema bíblico, é um problema teológico, mas tem a ver com você, tem a ver comigo, pessoalmente, individualmente. Um segundo problema é externo, tem a ver com a sociedade, tem a ver com o modismo. Então, muitas vezes, a igreja, se não toma cuidado, ela permite que, a gente usa esse termo, né, que o mundo entre na igreja. E determinados usos, costumes, determinados modismos, determinadas evoluções, bem entre aspas aqui, da sociedade, acabam influenciando no caráter mais genuíno da minha reverência, da minha fé. Esse é um segundo tipo de problema, interno e externo. Mas o terceiro motivo é espiritual, e tem a ver com engano, tem a ver com mentiras, tem a ver com as falcatruas, com a fumaça que o diabo faz, pegando a palavra de Deus que é viva, a palavra de Deus que é verdadeira, e trazendo dúvidas. Lembra de Adão e Eva? Quando a serpente diz assim: olha, não foi isso que Deus disse, ela estava trocando a palavra. E aí a gente volta para o primeiro problema. Como eu não sou maduro na fé, eu acabo caindo no engano do diabo. Querido, segundo Tiago vai dizer que nós caímos em tentação por causa das nossas cobiças. Nós caímos no pecado por causa das nossas paixões malignas. João fala de um desejo, a concupiscência da carne, dos olhos, o soberba da vida. E Pedro vai dizer que o diabo anda ao nosso derredor procurando um espaço. Ora, se o espaço quem dá sou eu, se as paixões são da minha carne, se a soberba e a cobiça é minha, não adianta ficar colocando a culpa no diabo, porque no fundo quem está dando toda essa oportunidade sou eu. E por que, querido, que entra as chamadas heresias, as chamadas falcatruas bíblicas no meio da igreja? Elas entram porque nós queremos. Porque no fundo a gente não quer aderir profundamente à palavra de Deus, porque exige mudança de vida, exige mudança de caráter, exige mudança de procedimento, exige mudança de Deus. A gente sai de um Deus mundano e precisamos nos render a um Deus eterno. Só que o Deus mundano, ele me agrada, ele agrada o desejo da minha carne. E o Deus eterno, ele aponta e vai dizer assim: não, filho, o caminho não é esse. E vez por outra, homens surgem na história, trazendo mentiras
ilusões, falcatruas, e quando a gente observa algumas delas, a gente, com muita tristeza, a gente tem que admitir que deram frutos, e frutos de morte até o dia de hoje. Quando essa carta é escrita, Paulo está combatendo algumas heresias, eu vou citar algumas delas. E tem muito a ver, querido, de novo, com o desejo maligno da nossa carne. Um dos grandes hereges dos primeiros 2, 3 séculos foi um personagem chamado Marcião. E Marcião teve uma ideia brilhante. Ele entendia que havia 2 deuses. Havia um Deus mau, um Deus cruel no Antigo Testamento, que é sobreposto por um Deus bondoso no Antigo Testamento. E Marcião, como alguns nos dias de hoje, ele picotou a Bíblia. Ele fez uma nova versão da Bíblia, uma versão segundo ele próprio, como muitas vezes você faz quando desobedece a palavra de Deus e procura arrumar argumentos humanos. E Marcião vai dizer que tudo que tinha do Antigo Testamento, de alguma forma, não prestava. Inclusive, as falas do Antigo Testamento que estão no Novo. Porque a gente não pode esquecer que a Bíblia que Jesus lia era justamente a Bíblia do Antigo Testamento. E carregou muitos com ele. Um outro personagem muito conhecido também, gera uma heresia com o nome dele, é Maniqueu, do maniqueísmo. E tem uma segunda versão que é o mandeísmo. O que é isso? É um tal de dualismo. É a briga entre a luz e as trevas em peso igual. E aí você diz que o universo das trevas está em luta contra o reino da luz, e a minha vida e a sua está sendo disputada, como se o inimigo tivesse qualquer tipo de poder comparado com o poder grandioso de Deus. Mas isso atende também alguns caprichos da minha carne, porque afinal de contas não sou eu que errei, a carne é má, mas é o inimigo que age. Inimigo? Talvez, querido, a gente precise interpretar melhor o que acabei de citar de Pedro, de Tiago, de João, a respeito da nossa responsabilidade espiritual. O docetismo foi uma heresia que surgiu, também muito interessante, e que carregou muitos adeptos, que dizia que Jesus não era completamente humano. Ora, se Jesus não era completamente humano, então aquele Jesus que obedeceu a Deus, ele não era como eu sou, então jamais eu vou conseguir obedecer a Deus como Jesus obedeceu, porque aquele Jesus que morreu na cruz, ele parecia humano, mas não era. E de novo, uma desculpa sem vergonha para a nossa carnalidade, para a nossa fraqueza, para as nossas mentiras. Ário, que foi um bispo do século III, ele trouxe algo que leva o nome dele, que é o arianismo. E ele vai dizer que Jesus é um pouquinho maior do que os seres humanos, mas que Jesus não é Deus, ele é menor. Aí a gente vai ter um outro problema. Se essa questão de Jesus não ser completamente humano, já me é uma desculpa para a minha vida carnal sem vergonha, essa questão de que Jesus não é Deus vai abrir uma série de outros problemas, e é isso que a gente vai ver hoje. E por fim, um último herege dos primeiros séculos, Nestor, que traz também uma heresia que leva o seu nome, o nestorianismo. E Jesus não era nem homem e nem Deus. Ora Jesus se assumia como homem, ora Jesus se assumia como Deus. E aí tem um outro problema, porque nós cremos que Jesus, sendo 100% completamente humano, as coisas que Jesus fez não foi com o poder de Deus, mas foi através da fé, da obediência e da reverência. Eu vou repetir. Quando Jesus cura um enfermo, não era o divino que estava curando, mas era o homem obediente, que através do Espírito Santo estava curando. E isso nos coloca, querido, na mesma condição. A mesma pessoa humana de Jesus, com todas as suas limitações. Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus teve um momento de ira, Jesus teve um momento de depressão, Jesus teve um momento de tristeza. Esse mesmo Jesus, ligado, conectado com o Pai, fazia coisas extraordinárias. E esse Jesus vai dizer: se vocês tiverem fé em mim, vocês farão as mesmas obras que eu faço, e outras maiores farão, porque eu vou para junto do Pai.
Querido, por que discutir essas coisas hoje, passado aí 17, 16, 18 séculos? As heresias ditas cristãs, as heresias que são retiradas da Bíblia, e já disse um autor que a Bíblia é a mãe de todas as heresias, porque a Bíblia é na mão de um irreverente, a Bíblia é na mão de um carnal, a Bíblia é na mão de um promíscuo, ela gera todo tipo de coisa que a gente tem visto na história no tempo presente. Essas heresias, elas permanecem, e de alguma forma colocam o homem como agente da sua própria salvação. E vão te colocar numa condição que você pode evoluir para ser salvo, que você pode melhorar para ser salvo, que você pode de alguma forma, talvez o avanço social vai resolver o problema da sociedade, talvez melhores políticas públicas vai resolver o problema da sociedade, talvez o avanço da tecnologia vai resolver o problema da sociedade, talvez em alguns anos o ser humano evolua. E a palavra de Deus vai dizer assim, que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. E se nós não nos rendermos aos pés do Senhor Jesus, o nosso destino é o inferno. E nós precisamos resgatar essa crença poderosa de que Jesus é Deus, e de que Jesus é o Senhor, e de que Jesus é o Salvador, e que antes dele nenhum Deus se formou, e depois dele nenhum outro haverá. E nós precisamos assumir que a humanidade evoluída, ela tem evoluído para o mal. Quanto mais ciência, quanto mais tecnologia, quanto mais sabedoria, mais ruim nós demonstramos que a humanidade tem sido. Porque algumas coisas que se faziam no passado, talvez se fizesse pela ignorância, mas hoje o que se faz com consciência plena. As heresias, elas querem diminuir o poderio e a divindade do Senhor Jesus. E como João Batista declarou no passado, precisamos declarar no presente: é necessário que o ser humano diminua e que ele cresça para a honra e glória do nome do Senhor. Colossenses capítulo 1, versículo 15, diz o seguinte: este é a imagem do Deus invisível. O sujeito que está oculto aqui, quando você pagina algumas páginas atrás, ou pelo menos uma atrás, vai te apresentar a Jesus, o Filho de Deus. Então vamos continuar. Esse aqui é Jesus. Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus é o primogênito de toda a criação, pois em Jesus foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, Jesus, e tudo é para ele, Jesus, porque ele, Jesus, é antes de todas as coisas, e nele, somente nele, Jesus, tudo se mantém, tudo subsiste. Nós cremos naquele que era, naquele que é e naquele que há de vir. Fecha os teus olhos e vamos orar mais uma vez. Quero te trazer à memória o cântico que acabamos de entoar. Yeshua. Lembre-se do nome do teu Deus. Glorioso, grandioso Salvador. Glórias sejam dadas ao teu nome, Jesus. Nome que, como o apóstolo Pedro declara, está acima de todos os outros nomes. E essa declaração, ela tem uma lógica interna profunda. Se este nome está acima de todos, não existe um outro Deus, não existe um Deus à parte do Deus Filho, não existe um Deus concorrente, só existe um grande Deus que se apresenta, que se revela em três pessoas, na pessoa do Deus Pai, na pessoa do Deus Filho, na pessoa do Deus Espírito Santo, da mesma essência, da mesma substância, do mesmo propósito, da mesma graça, da mesma misericórdia, da mesma justiça, do mesmo poder. Não há outro, Senhor, como Tu. E nós queremos resgatar, Senhor, nas nossas vidas, na nossa pregação, na coisa mais simples, mais elementar, mais básica da nossa fé. O Senhor Jesus é o único e verdadeiro Deus. Ó Pai, fala conosco através dessa palavra, porque esse problema que inicia já na primeira geração, nos primeiros anos da Tua igreja, vai perdurar de maneira muito forte, cerca de 3, 4 séculos, mas ainda se faz presente,
Porque tem muitos, ó Deus, que olham para o Senhor Jesus como um grande mestre, como um grande sábio, como um grande filósofo, como um grande profeta. Mas, ó Deus, nós precisamos reconhecer que Tu és o único e verdadeiro Deus, e que não há outro nas nossas vidas. Nos traz, ó Deus, essa firmeza, para que não mais andemos agitados como meninos, sendo levados por qualquer tipo de doutrina, para que saibamos, creiamos, reconheçamos, para que entronizemos o Senhor Jesus nas nossas vidas, para que a nossa esperança seja renovada naquele que venceu a morte, naquele que prometeu que virá, e nós cremos que sim, aquele que prometeu voltará, não tardará, não falhará, mas voltará, porque nada pode deter a Tua palavra. Ó Deus, fala conosco, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Fica aí com a tua Bíblia aberta e vai acompanhando, versículo 15, mais uma vez. Pode pôr aí para a gente os slides, versículo 15. Ele, Jesus, este é a imagem do Deus invisível. Queridos, Paulo podia ser muitas coisas, mas uma coisa que Paulo não era incoerente. Uma coisa que Paulo não era confuso, nem tolo. Não existe imagem de uma coisa que seja invisível. Então Paulo está querendo dizer alguma coisa mais profunda do que talvez o texto de maneira muito sucinta esteja declarando. Quando Paulo declara que Jesus é a imagem daquele que não tinha imagem, daquele que era desconhecido, daquele que era oculto, alguma coisa ele está querendo dizer. Vamos ler esses dois textos aqui? O primeiro texto, vamos lá? Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Que tipo de ser humano teria capacidade física, emocional, para comportar toda a grandeza, toda a majestade, todo o poder, toda a bondade, toda a plenitude do Deus Pai? Você consegue imaginar isso? Toda a grandeza, toda a beleza, toda a majestade, toda a formosura, todo o poder, toda a graça, habitando corporeamente. Se em um momento de louvor e adoração, que nós tivemos aqui de 35 minutos, de um momento de louvor e adoração, eu e você, que somos pecadores, que somos falhos, que somos mentirosos, que somos corruptos, que gostamos do pecado, eu e você, sentindo 0,00000 nada da presença de Deus, a gente já fica extasiado. Imagina a grandeza, a plenitude do Deus eterno numa única pessoa. Quem comportaria o próprio Deus se não fosse Ele mesmo? Nada, nem ninguém comportaria a grandeza de Deus se não fosse, me ajudem, se não fosse Ele mesmo. Jesus é Deus de Deus, da mesma substância, da mesma essência. O Deus eterno, o Criador, esvaziou-se a si mesmo, se fez criatura e habitou entre nós. E Ele, Jesus, declara com todas as letras: Os irmãos ainda estão por aí, não? Jesus amado, vamos lá. Eu e o Pai somos um. Querido, a revelação do Deus invisível, o que de Deus se pode conhecer, Ele mesmo revelou. O desejo de Deus é que nós o conheçamos. O desejo de Deus é que nós tenhamos comunhão plena com Ele. Mas isso só seria possível se Deus se acomodasse, se Deus se diminuísse, se Deus se esvaziasse. E em Cristo Jesus, Deus se revela aquilo que comporta na minha mente e no seu coração. Mas aquilo que comporta na minha mente e no seu coração não é o todo de Deus. Porque o apóstolo Paulo diz assim: agora vemos em partes. E querido, se a parte que temos vista já é grandiosa,
se a parte que temos vista já é gloriosa, se a parte que temos vista já nos faz bem, já nos dá sentido e razão de vida, eu queria te incentivar muito a aumentar a tua curiosidade e conhecer mais de Deus, porque Ele tem mais para nos dar, e haverá um dia que o conheceremos face a face. Isso deveria gerar em nós um encantamento, deveria gerar em nós uma disposição. Talvez você tenha algo que você, humanamente falando, tenha conhecido em parte. Eu não sei daquilo que você gosta, mas fique imaginando, faz uma comparação humana, alguma coisa que você gosta, uma comida, um estudo, uma série, um filme, uma tecnologia, um aplicativo, uma viagem, e você quer conhecer mais, e todas essas coisas têm limite, mas o nosso Deus é ilimitado. Queridos, Jesus é a revelação do próprio Deus. E isso é muito importante que nós entendamos, que o que de Deus se pode conhecer é revelado em Cristo Jesus. O autor de aos Hebreus vai dizer que Jesus é a imagem exata. A palavra imagem que é utilizada aqui no texto de Paulo, ela não tem a ver com revelação apenas, é revelação. Então vocês imaginam, os irmãos mais antigos aí, o Carlão, Douglas, o Cosme que fez aniversário esses dias, né, o Donizete, os irmãos lembram daquelas, como chama aqueles negocinhos que tinha as fotos dentro? Era tipo um... Ah, os irmãos conhecem, está vendo? Tinha um binoclinho, né, e você colocava assim para ver. Quando eu vou na casa dos meus tios, na casa da minha mãe também tem, e a gente fica se divertindo vendo aquelas fotos. E eram fotos assim apagadas, eram fotos limitadas, ali nos anos 70, nos anos 80, a tecnologia, né? As antigas, nem existem mais, eu acho, não sei, aquelas fábricas, né, da Kodak, aquelas coisas todas, com a mudança tecnológica mudou essas coisas, deixou de ser importante revelar as fotos. Esse dia a gente estava conversando até na rede social com alguns irmãos daqui da igreja, falando sobre revelação de foto. Querido, a foto ela revela algo parcial, ainda muito mais do que conhecer de Deus, e não apenas a imagem, mas a palavra que está por trás aqui, que Paulo utiliza, tem a ver com representatividade. Deus se fez presente no nosso meio. Por isso que um dos nomes de Jesus é Emanuel, que é Deus conosco. Mas, querido, Paulo está combatendo dois problemas aqui nesse texto. Não apenas o problema da divindade de Jesus. Jesus é o próprio Deus. Amém? Jesus é o próprio Deus. Mas Paulo está combatendo um outro problema, que é a negação do corpo. E aí existe um problema sério, porque parte desta heresia levava as pessoas a abandonarem o corpo. O chamado ascetismo ao extremo. Então a pessoa não mais cuidava do corpo, não tomava banho, não escovava os dentes. Parece que tem alguns irmãos em tempos presentes adeptos a esse tipo de heresia. Graças a Deus pelas máscaras, né? As máscaras cumpriram vários papéis, né? Graças a Deus. Mas, por que cuidar do corpo? Se o que vai ser salvo é a nossa alma. Lembra que eu falei do docetismo, Jesus parecido com o ser humano? Então não era humano. Lembra que eu falei da questão da luz e das trevas, essa dualidade de colocar o corpo necessariamente como mal. E aí equivocadamente as pessoas abandonaram. Muitos maldizem o próprio corpo, muitos torturam o próprio corpo e muita gente entorpece o corpo, inclusive conscientemente, dizendo assim, olha, não tem problema, nada que eu fizer com esse corpo tem problema, porque afinal de contas, o que vai ser salvo é o meu espírito. Não, querido. Jesus não é tipo um vampiro do crepúsculo, essas coisas assim. Não é só o espírito. Ele veio para salvar o ser inteiro. O corpo de Jesus era um corpo humano. E naquele corpo humano, de um homem que nasceu de uma mulher, que foi frágil, se Jesus caísse, se Maria derrubasse Jesus, Jesus poderia quebrar uma perna, dependendo do tombo, Jesus poderia ficar tetra, paraplégico, Jesus poderia se cortar, Jesus poderia passar fome, como passou quando ele jejuou. Jesus era completamente humano.
E nesse corpo humano, nesse corpo, meu e seu, cada um no seu formato, na sua altura, com o seu peso, com a sua cor de pele, com o seu tipo de cabelo, que tantas crises tem com a sociedade, neste corpo, Deus se revelou. Isso é algo fantástico. E nós não devemos negar o corpo, nós não devemos maldizer o corpo, nem negar os prazeres. E aí eu vou colocar uma observação muito grande, porque nós não negamos os prazeres do corpo, mas os prazeres do nosso corpo são orientados pelo um espírito renovado, por um espírito transformado, pelo dom, por um dos frutos do espírito que é o domínio próprio. Mas Deus nos criou para que tenhamos prazer também. Por isso que, vez por outra, a gente faz acampamentos, e nós ficamos 3, 4 dias retirados, além de ter momentos espirituais profundos, a gente vai ter momentos de lazer, momentos de descanso. Porque, querido, Deus é espírito. Amém? Deus vai na praia, vai curtir o mar, vai curtir o sol. Deus vai curtir os oceanos, Deus vai curtir as montanhas, Deus vai curtir os aromas, os sabores, os diversos tipos de cheiros que nós temos. Deus criou isso para nós, querido, porque Deus nos ama. E Deus quer ver cada um das suas criaturas, dos seus filhos, feito à sua imagem e à sua semelhança, felizes. Por isso que em dado momento Jesus chama os seus discípulos e assim, vejam, observem os lírios do campo, observem as aves do céu. Querido, Deus fez esse mundo perfeito para que nós nos alegremos nele, para que nós cuidemos desse mundo, para que nós louvemos ao Senhor. Qual que é o nosso papel? Jesus é o Deus revelado. O papel da igreja é revelar Jesus às pessoas, é revelar o Senhor Jesus. O texto de Efésios 3, se der para colocar aí por gentileza, Efésios 3:10, vamos ler. Olha que papel fantástico da igreja. Efésios 3:10. Para que pela igreja, presta atenção, para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Há um propósito santo de Deus, há um propósito grandioso de Deus. O apóstolo Paulo, no capítulo 1 também de Efésios, vai dizer que foi do agrado do Pai que toda a plenitude convergisse em Jesus, que toda beleza, que toda santidade, que toda grandeza, que toda graça afunilasse, convergisse em Jesus. Foi do agrado do Pai, do Deus Trino, do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Talvez eu e você não estejamos acostumados com isso, porque na nossa cabeça tem ciúme, na nossa cabeça tem vaidade. Como que foi do agrado de um que o outro aparecesse mais? Como que foi o agrado do Pai que tudo convergisse no Filho? Isso é uma coisa humana. Na Trindade não existe isso. O Deus Pai envia o Filho, o Deus Espírito Santo aponta para o Filho, e toda a plenitude, toda a grandeza de Deus está manifesta em Cristo Jesus, o Senhor. Só que eles não consideravam isso, porque achavam um absurdo a grandeza de Deus ficar limitada a um corpo. Como pode ser tão grande se é tão pequeno? Como pode ser tão poderoso se é tão frágil? Como pode ser eterno se está dentro do tempo? E eles não entenderam que esse foi o projeto de Deus para nos alcançar. Esse foi um grande ato de amor de Deus. Querido, Jesus é Deus, mas é humano. Completamente Deus, completamente humano. Se esvazia da sua divindade para nos apresentar um modelo. A palavra revelação, a palavra modelo, a palavra representatividade, para nos mostrar um modelo. Jesus é o prótipo, é o protótipo de Deus para resgatar aquela humanidade que foi perdida com Adão e Eva. Jesus é o próprio Deus e manifesta-se na nossa humanidade para que nós o conheçamos. Uma outra coisa, um segundo ponto, passa aí, por gentileza, é que Jesus manifesta a essência de Deus.
O texto que eu citei de Hebreus agora há pouco, podemos ler todos juntos? Havendo Deus outrora falado... sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Mais uma vez, o autor de Hebreus, concordando com Paulo, que no texto que nós lemos aqui no versículo 15, diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Aqui o autor de Hebreus usa a expressão exata. Como poderia alguma coisa menor ser exatamente, pontualmente, numa comparação humana, no mesmo modelo do Deus eterno? Somente sendo o próprio Deus. E o Senhor Jesus, e esse texto do versículo 15 é um versículo muito mal interpretado e muito mal usado por muita gente, porque fica com a tua Bíblia aberta lá em Colossenses 1,15, esse é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E na cabeça de alguns vai dizer que Jesus é o primogênito porque ele foi o primeiro a ser criado. Mas aí de novo, o apóstolo Paulo, que tem de tudo, menos idiotice, que tem de tudo, menos incoerência, que tem de tudo, humanamente falando, mas que não é limitado. Paulo era uma pessoa que escrevia muito bem. Paulo vai dizer que Jesus é o cabeça de todas as coisas. Paulo vai dizer que todas as coisas são sustentadas por ele. Como que ele teria sido o primeiro criado? A ideia aqui não é de cronologia, o primeiro no tempo, ele foi primeiro criado e depois as outras coisas foram criadas. Mas a ideia aqui, ela tem a ver com preeminência. Ele não é o primeiro a ser criado porque ele é eterno. João vai dizer com todas as letras. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Não há dúvidas sobre a divindade de Jesus. A questão aqui não é de cronologia. Jesus não é o primeiro a ser feito, porque ele é eterno. Jesus não é causado por nada, ele é incriado. Ele é o causador de todas as coisas. Jesus é o primeiro em importância. Jesus é o primeiro em relevância. Jesus é o primeiro em excelência. Jesus é o primeiro em dignidade. Ele é o primeiro no modelo humano que resgatou toda a reconciliação com Deus Pai. Não é o primeiro em cronologia. Ele ocupa um lugar que está elevado. Em dado momento, os judeus e o Chico, eu imagino o Chico falando hebraico, deve ser uma coisa assim, fenomenal. Mas, glória a Deus, né, por esse testemunho também. E a gente tem visto em tudo a presença e o cuidado de Deus. Mas, os seres humanos, que daquela geração em especial, os judeus, mas também os gregos, os romanos, eles entram nessa crise com essa questão da figura humana limitada de Jesus e a eternidade, a grandiosidade de Deus. E os fariseus, os estudantes, os doutores da lei ficam em crise quando 4 amigos chegam carregando um aleijado e descem ele pelo teto e colocam na frente de Jesus. Esse é um dos milagres mais fantásticos da Bíblia, porque ele tem uma pitadinha de humor muito interessante. Porque quando aquele aleijado foi abaixado na frente de Jesus, Jesus estava numa casa e havia uma pequena multidão. O que Jesus fez com aquele aleijado? Me ajudem. O que Jesus fez? Jesus o curou? Não. Jesus perdoou seus pecados. E Jesus disse: olha, por causa da fé dos teus amigos, por causa disso tudo que vocês fizeram, perdoados estão? E ele andou? Não. Ele estava salvo, reconciliado com Deus, pecados perdoados, foi justificado. Justificado, foi declarado justo, mas continuava aleijado. Por causa da inveja, por causa da fofoca, por causa da maledicência dos doutores da lei, que ficaram cochichando um entre o outro, e disseram: somente Deus pode perdoar pecados, e eles estavam certos. Eles estavam certos.
E naquele momento Jesus disse, para vocês entenderem que o Filho do Homem tem poder, tanto nos céus quanto na terra. Ele olhou para aquele aleijado, perdoados estão os teus pecados, mas agora levanta, toma o teu leito e anda. Jesus era e é o próprio Deus. Houve um momento que um jovem rico foi procurar Jesus na calada da noite, e chega para Jesus e pergunta assim, bom mestre, que devo eu fazer para ter a vida eterna? E Jesus diz assim, por que você me chama de bom? Só existe, me ajudem, só existe um que é bom, que é? Se você vem a mim e me chama de bom, se você vem a mim e está perguntando de eternidade, você não foi aos gregos, você não foi aos romanos, você não foi aos mestres judeus, porque todos eles são limitados, todos eles são finitos, todos eles são mortais, eles sabem muitas coisas das coisas do tempo. Se você está perguntando para mim sobre eternidade, me chama do que eu sou. Só existe um que é bom, diga meu nome, diga quem eu sou. Me chama daquilo que eu sou. Eu sou o teu Deus. E o jovem rico ficou decepcionado, porque na verdade, o Deus dele era Mamon. O Deus dele era o dinheiro. E depois de ressuscitar dentre os mortos e aparecer com provas incontestáveis, Jesus se apresenta mais uma vez aos seus discípulos, porque na primeira vez Tomé não tinha visto. E ele chega, Tomé, coloca as mãos aqui, nas minhas mãos perfuradas, coloca a mão aqui do meu lado. E Tomé se lança ao chão e diz, Deus meu e Senhor meu. Querido, Jesus é a essência do próprio Deus e não há dúvidas sobre a divindade. Ele não é o primogênito no tempo, na cronologia. Ele é o primogênito na perfeição. Ele é incomparável. Ele é inegável. O seu poder é inquestionável. Jesus fez parte da criação e sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Não há dúvidas que Jesus é o próprio Deus. Ah, mas a Bíblia não fala sobre isso. Ou você não tem vindo nas escolas bíblicas dominicais, não tem participado do grupos de mentoramento, ou você quer continuar negando a divindade de Deus para manter os seus pecados. Porque há inúmeras declarações a respeito. Paulo declara, porquanto nele habita corporeamente toda a plenitude da divindade. Tudo que diz respeito ao divino habita em Cristo Jesus. Pedro declara, Pedro serve apóstolo de Jesus Cristo aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de quem? Do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. O autor anônimo aos Hebreus, o texto que nós já lemos, declara que o Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser. João, também texto que nós já citamos, declara, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o próprio Jesus, para não ficar dúvidas, declara, eu e o Pai somos um. Querido, nós não cremos num ser humano melhorado. Jesus não é a reencarnação de Moisés, Jesus não é a reencarnação de Elias, Jesus não é um ser humano evoluído, Jesus é o único e verdadeiro Deus. E nós precisamos resgatar a nossa fé nesta verdade. Queridos, por que a sociedade tem tanto problema com essa questão? Porque admitir que Jesus é Deus, precisa admitir que a palavra dele é a verdade. Você consegue entender a crise? Admitir que Jesus é Deus exige uma resposta, exige obediência. Por isso que nós não queremos admitir. Veja, os três grandes povos daquela geração de Jesus não chamaram Jesus de louco. Muitos profetas, muitos líderes de religiões surgiram na história, com filosofias importantes, com palavras humanas bonitas, coisas que orientam a sociedade, os relacionamentos sociais,
Nem tudo que tem nas outras religiões deve ser desprezada, jogadas fora. A parte humana delas vai transformar as pessoas em bons cidadãos da terra, em bons cidadãos terrenos. Somente a palavra de Cristo Jesus nos torna cidadãos da eternidade. Mas há muita coisa interessante. E aí você pega os filósofos, os pensadores, os líderes religiosos, todos falaram de um caminho de excelência, todos falam de um caminho de melhoras, de mudança. Somente Jesus disse: eu sou o caminho. E aquela geração de gregos, de romanos e de judeus, os judeus chamavam Jesus de blasfemo e queriam apedrejá-los. Outros chamavam Jesus de mestre. João capítulo 3, Nicodemos procura Jesus e chama ele de Rabone, chama ele de mestre. Os romanos chamavam Jesus de mestre. Os gregos chamavam Jesus de mestre. Ninguém chamava Jesus de mentiroso. Ou o que ele disse era mentira, ou Jesus estava louco, ou o que ele falou era verdade. E ele diz que ele e o Pai são a mesma pessoa. Jesus é Deus e precisa ser recebido, precisa ser tratado, precisa ser obedecido como quem obedece o próprio Deus. Para terminarmos, irmos à ceia do Senhor. Jesus é Deus e Senhor. A primeira geração teve um problema sério com o Império Romano, porque o título de Kyrios, Senhor, era um título dado a César. Os judeus não tinham tanto problema, os cristãos sim, porque Jesus não é apenas um Deus distante no Monte Horebe, no Monte Sinai. Jesus é Deus presente, Jesus é Senhor das nossas vidas. E muitos cristãos foram mortos, de todas as formas cruéis de morte, porque não reconheciam em César o senhorio. Porque Jesus declarou isso: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Os cristãos acabam se tornando meio chatos na sociedade, quando criticam alguns procedimentos. Querido, o nosso problema não é moralidade. O nosso problema não é tradição. A gente não quer manter a tradição de nada. O nosso problema não é moralidade. O nosso problema é quando alguma coisa torna menor a dignidade que o Filho de Deus encarnado, que o Deus vivo, precisa ter e receber. Por isso que nós nos incomodamos com tantas coisas que afligem o ser humano feito à imagem e semelhança de Deus. Tudo é dele. Volta para o texto lá de Colossenses. Pois nele, versículo 16, foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, visíveis, invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele. Ou seja, Jesus é a origem, tudo foi criado para ele, ou seja, ele é o propósito final, ele é o amém de Deus, ele é o alfa e o ômega. Queridos, nós precisamos crer que o mundo físico, o mundo material, o mundo conhecido, o mundo espiritual, o mundo oculto, desconhecido, as coisas que eram no passado, as coisas que são no presente e as coisas que serão no futuro, tudo está nas mãos de Cristo Jesus, o Senhor. E uma vez que nós cremos nesta verdade, uma vez que nós assentimos com essa verdade no nosso coração, já não mais tememos nem a morte, nem o inimigo, porque tudo está no comando de Cristo. Davi vai dizer: a quem temerei? O que pode me fazer os homens? Paulo vai dizer que não há mais domínio sobre nós do pecado, da maldade e das trevas, nem mesmo a morte, porque tragada foi a morte pela vida. Todas as coisas estão em suas mãos, querido. Não há uma disputa cósmica. Não tem luta entre as trevas e a luz. Saiba que Cristo já venceu. Principados, potestades, tronos, soberanias, o diabo, seus anjos e o inferno dobrarão os seus joelhos e confessarão que só Jesus Cristo é o Senhor. Não existe nenhuma autoridade sobre a criação que não esteja debaixo do governo do Senhor Jesus. Você pode viver uma vida em rebeldia,
Mas aquela palavra de Filipenses 2 vai se cumprir. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Para terminar, o versículo 17. Ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. Essa questão também é muito profunda. A subsistência, a continuidade. Subsistência, continuidade. Veja, Jesus é Deus, da mesma essência, da mesma força, da mesma graça, do mesmo amor, mas também da mesma justiça. Quebrando o que Marcião vai dizer, a justiça do Deus do Antigo Testamento também está em Jesus no Novo Testamento. Jesus é humano, é o primogênito, é o primeiro de um modelo de uma humanidade regenerada, resgatada, refeita, reconciliada. Nesse sentido, Jesus para nós é um modelo, é uma inspiração, para que nós sigamos os seus passos. Jesus é o Senhor de todas as coisas, principados, potestades, por Ele. Ele é o instrumento da criação para Ele. Ele é o objetivo e o propósito final. Ele, Jesus, é o sustentador de todas as coisas. Quem está em pé por causa de Cristo Jesus. Quem está na fé por causa de Cristo Jesus. Por que com toda essa bagunça no ecossistema, se plantando ainda se colhe, ainda temos chuva? Porque Deus, Jesus, Ele subsiste, nele tudo subsiste. Quando a gente fala de existência das coisas tangíveis, das coisas visíveis, Demócrito, que vem um pouco antes de Paulo, ele é o primeiro a pensar em partículas, que toda a matéria é composta por partículas indivisíveis. Você vai diminuindo, tudo, ao ponto de chegar numa partícula que não se divide. A matéria é composta por partículas. E essas partículas, elas estão em movimento. É uma coisa interessante, você já deve ter visto algum filme que evoca esse tipo de mensagem, esse tipo de imagem, melhor dizendo. Se a gente tivesse o domínio sobre a matéria, a minha mão, que aparentemente é um conjunto pleno, composto, fechado, ela atravessaria a tela desse meu computador. Porque, na verdade, é um quinquilhão de pequenos átomos que estão em movimento contínuo. A energia, Einstein estudou sobre essas coisas, trouxe aquela fórmula famosa, né, que diz respeito à quantidade de energia e massa. Queridos, tem uma coisa interessante nisso. Porque toda a massa, o que é a massa? É tudo que ocupa espaço. Tudo que ocupa espaço no universo. Não só nós, seres humanos, não só no planeta. Tudo no universo que ocupa espaço. Seria composto por átomos. E estão em movimento. E o que nos faz um ser inteiriço, né, um bloco, né, a gente pega algo como esse, não sei que material é esse, se é ferro, se é alumínio, mas parece uma coisa única. Na verdade, é um zilhão de pequenas partículas que estão em movimento. Mas o que liga todas as coisas? O que faz com que as coisas fiquem organizadas? O que sustenta a gravidade? O que mantém o equilíbrio entre a distância da Lua e da Terra, do Sol? O que faz todo o sistema girar de uma maneira uniforme, harmoniosa, encantadora, cheia de beleza? O texto bíblico vai dizer que nele, em Jesus, tudo subsiste. Jesus é o elo, Jesus é aquele que conecta, aquele que liga. Todas as coisas estão ligadas em Cristo Jesus. E haverá um momento que Ele declarará e fará novas todas as coisas. Queridos, não apenas o corpo de Cristo, do qual Ele é o cabeça, está ligado. Tudo está ligado em Cristo, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.